Ei, meninas! Tudo bem com vocês? Bom, é com muita alegria que a gente vem divulgar o nosso canal. A gente há muito tempo queria ter um projeto juntas, porque a gente tem muita afinidade uma com a outra. A gente pensou em várias coisas, mas nada assim estava preenchendo o nosso coração, né? É verdade. E aí a gente pensou, por que não fazer um canal? E nesse canal a gente consegue falar sobre tudo, né, que engloba a vida da mulher e o nosso dia a dia, né, que é saúde, vida com Deus, maternidade, casamento. Então agora a gente tem o nosso canal, que é Entre Sogra e Nora. A gente queria começar contando um pouquinho de como foi a nossa história, assim, né, de eu me tornando Nora e a Natércia sogra. Mas vamos nos apresentar primeiro, Ah, Mar. é verdade. Já estava pulando a parte da apresentação, pode É ir. o primeiro episódio. É verdade. É difícil, gente. A gente está fazendo quase que no improviso. Nós acabamos de chegar da academia. Verdade. Acabamos de tomar café, na verdade. Nem arrumamos direito o meu cabelo. E outra coisa, a gente também não sabe, assim, como que vai ser a dinâmica disso aqui. A gente, assim, foi algo que o Senhor colocou mesmo no nosso coração. E eu, assim, sou muito assim, ai, tem que ser de um formato. E a Natércia falou assim, vamos começar. E aí a gente está começando. A gente não sabe como que vai ser mesmo a ordem disso tudo, mas a gente está obedecendo a Deus. Nós estamos começando. Então, eu sou a Natércia, eu tenho 54 anos, eu sou casada com o Geraldo, eu tenho 4 filhos lindos. O Dogo, que é casado com a Mari, que é o meu mais velho, o João, o Davi e a Nina. E tem uma netinha também, maravilhosa, com a casinha. E eu, né, gente, como a Natércia falou, meu nome é Mariana, eu sou casada com o Diogo, tenho uma filhinha que chama Catarina, de 3 anos, a netinha. E é isso. Só para quem não conhece a gente, né, pra gente se apresentar. E hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história, de quando começou o nosso relacionamento. Para a gente inaugurar o canal com realmente coisas que possam agregar a vida de vocês, sabe? E assim vocês também com o feedback que vai nos dar, vai agregar valor nas nossas vidas também. Isso mesmo. E aí a gente vai compartilhar essas memórias, esses acontecimentos, essas experiências, essas coisas que acontecem no dia a dia de nossas vidas. Isso aí. Bom, eu vou começar. Desde muito nova eu frequentava uma igreja, que é a Príncipe da Paz, e até então a Natércia e família, né, não frequentava essa igreja. Quando eu tinha uns 15 anos, assim, eu acho que eles começaram a frequentar a igreja. E foi através de uma célula de um amigo em comum que eu conheci o Diogo pela primeira vez. E depois disso, a gente começou a fazer um grupo mesmo de oração, né, de jovens. E aí eu fui conhecendo ele. E a gente foi conversando, né, se conhecendo. E acabou se apaixonando assim mesmo, né, um pelo outro. E quando a gente decidiu que ia namorar, eu tinha 16 anos. E quando a gente decidiu isso, a primeira pessoa que eu fui pedir a bênção, assim, foi o meu pai. Eu lembro que eu saí com ele, né, pra conversar e eu contei pra ele, né, ó pai, eu tô querendo namorar com o Diogo. Ele, mas aquele menino daquele tamanho. Porque pra quem não sabe, gente, eu tenho 1,50 m e o Diogo tem 1,93 m. Então é 40 centímetros de diferença. E a diferença de vocês de idade é qual, Mari? Eu tenho 20, são 2 anos, né? Eu tinha 16, o Diogo tinha 18 na época. Então eu tava na escola ainda, e o Diogo já tava indo pra faculdade. E aí, ao mesmo tempo, ele ia conversar com a mãe dele, ia contar pra ela, né? Eles estavam viajando na época. É verdade. E aí eu contei pro meu pai falou assim, olha, eu te abençoo. Você pode casar com o homem que você quiser, mas o principal, ele tem que amar Jesus. Se ele amar Jesus, ele vai te amar. E meu pai falou assim, eu te abençoo, tô aqui porque você precisar. Minha mãe já foi um pouco diferente, ela falou, Mari, eu te abençoo, mas você tem certeza? A família dele é tão diferente. Em questão de condição assim, financeira, ela falava que minha mãe é muito receosa. Eu falei, mãe, você já me criou, eu sei me virar, eu não me importo com isso. E ela falou assim, então eu te abençoo e também estou aqui porque você precisar.
E Diogo também, ao meio tempo, conversou com a Anatércia. Porém, quando eu fui entrar para a família, teve uma leve confusão, que eu não vou expor, para não expor ninguém. Que foi uma bobagem, na verdade. É, uma né? bobagem muito grande, assim. E aí eu lembro que nesse momento foi bem, assim, importante para mim, especial, que eu lembro que a Anatércia chegou a falar, né? Falou, olha, agora a Mariana vai namorar com o Diogo, ela vai estar presente na nossa casa. Quem não se sentir confortável com isso, não precisa frequentar a minha casa, porque ela vai estar ali, né? E isso foi muito importante, porque ela poderia achar que era um namorico, né? De criança, de adolescente, e tá nem aí, tipo assim, eles se viram, ela que, né, que faz o povo conhecer ela, mas não, ela se importou. E desde então, ela sempre foi uma sogra que me fazia gostar de estar na casa dela. Foi esperta, na verdade, né? Esperteza. Sabe por quê, gente? Porque eu me converti nessa época do namoro da Mari com o Diogo. E eu realmente sei e aprendi na época e tive essa convicção de que a Bíblia era a palavra de Deus, sabe? Então eu sei que se é a palavra de Deus, ela contém a verdade. E as coisas que a gente vive hoje no mundo, se não estiverem dentro da palavra de Deus, não é uma verdade. Sabe? A gente chega até a perder tempo com as coisas que não estão aqui. Então, quando a Mari começou a namorar com o Diogo, eu me lembro que uma pastora chegou para mim e falou assim, e eu era novinha, convertida, não sabia nada, só estava começando a nela. E ela virou para mim e falou assim, porque ela conhecia a Mariana desde pequenininha, né, lá na igreja. E a gente estava chegando na igreja. E ela falou assim, eu vi que o Diogo começou a namorar com a Mariana. E aí, você gostou da ideia? Eu falei, amei, uma gracinha, Mariana, estou apaixonada com ela. Ela falou, então não vai dar certo. Eu falei, o quê? Não vai dar certo? Não. Quando a gente gosta da nora, não é essa a nora aqui pra gente. Nossa. E eu fiquei com aquilo, falei, meu Deus, mas não é possível. E logo depois veio a história de Noemi e Ruth. E eu falei, meu Deus, por que tem uma história dessa entre sogra e nora dentro da Bíblia? E o mundo fala que sogra e nora não se dão bem. Eu falei, que negócio é esse que tem? Que mistério que é esse que tem? E aí eu fui estudar essa história direitinho e Noemi era a sogra, né? Isso. E ela foi morar em uma outra cidade. E lá, com seus 2 filhos e marido. Lá o marido dela morreu. E os 2 filhos casaram com mulheres que não eram do povo deles. Do povo de Noemi. E aí, nesse momento... Quando os homens morrem, né? As meninas podem voltar para casa. Exatamente. Além do marido morrer, né? Morreram os filhos. Olha, eles ficaram lá 10 anos, que a Bíblia fala. Se passaram 10 anos, e aí os 2 filhos morreram. E aí Noemi volta para sua cidade, né, para sua terra, e fala com as noras assim, olha, agora vocês estão livres. Vocês podem voltar para... Porque eu não tenho mais filho que vocês possam casar, então vocês podem voltar para os seus pais. Você pode voltar para os seus pais. Ela falou, de jeito... As duas, gente. As duas falaram. De jeito nenhum, nós vamos ficar com você. E aí, nessa caminhada, Noemi insistia, gente, volta para a cidade, provavelmente elas eram jovens, claro que ainda tinha condições de casar, volta para sua cidade, para sua terra, para vocês arrumarem um marido. E o Orfa, que é a outra nora, acatou a ideia de Noemi e voltou para sua terra. Mas Noemi não. Noemi ficou. Ruth não. Ruth ficou com Noemi, falou que ia ficar com Noemi. Insistiu com ela, falou, eu vou ficar com você. Para com essa ideia de me mandar embora. Eu vou ficar com você, o seu povo será o meu povo e eu vou viver. O que vai nos separar é a morte. E ainda falou, o meu Deus será o seu Deus. Então, como que é isso? Que relação é essa entre nora e sogra na Bíblia? Uma relação de amor, né, de cumplicidade, que no mundo fala pra gente que não, que nora e sogra não se dão bem. Então isso é uma mentira, gente. Prova disso que eu tô aqui hoje com a Mari, sabe? É verdade. Ela é muito mais do que uma nora.
Aliás, a Bíblia não considera nem nora, nem eu acho que usa essa palavra. Se usa filha, sabe? Eu recebi mais uma filha. E olha que eu era doida para ter uma menina, porque eu tinha 3 homens, né? Tive a Nina e logo depois ganhei mais uma. Então, e essa relação, como ela falou assim, que eu fui esperta, e fui mesmo. Porque se você tiver uma relação difícil com a sua nora, ela vai puxar o seu marido para fora de casa. Acaba afastando o filho, né? Exatamente. E não era isso que eu queria. E também muito não era pelo algo contrário. escondido, não. Ela falava mesmo, olha, e tratava bem, não era de falsidade, tipo assim, Não. eu vou tratar bem pro meu filho ficar aqui. Não era. Não. Eu tinha liberdade de estar na casa dela, mesmo namorando, mesmo tão nova, assim. Mari, o que você quiser, você pode pegar na minha geladeira. Era roupa, você quer emprestado? Porque, gente, veste a mesma, o mesmo tamanho, tá? Esse corpício aqui. E aí era assim também, ó. Eu ia num lugar com ela, nossa, eu achei isso aqui lindo. Me dava de presente. Não tem que falar nada quando sai com ela, porque se deixar, tudo ela quer agradar. Mas não era algo forçado, sabe? Fazia questão de eu estar na casa dela, de ser bem tratada, de viajar em família junto. E isso foi criando um laço, né, entre a gente. A gente é muito parecido em vários aspectos, assim. E isso foi criando uma afinidade muito grande. Hoje, inclusive, minha mãe, ela mora um pouco mais longe de mim. Então, tem hora que eu conto muito mais com a Anatécia, que está aqui perto de mim, para fazer as coisas. Até para contar algo, assim, que mãe, né, a gente sempre quer proteger. E aí, eu vou contar algo que a Anatécia é sempre assim, impulsiona, né? Eu conto para ela, não, você consegue, vai lá, você faz. Porque a mãe é assim, calma, filho, você tem certeza? Então, tem coisa que eu compartilho com ela. É uma mãe mesmo. Eu ganhei, graças a Deus, eu tenho o privilégio de falar que eu ganhei uma mãe. Eu acho lindo nos Estados Unidos que eles tratam a nora lá como filha na lei, né? Daughter-in-law, né? Ou então mother-in-law, mãe na lei. Isso é tão lindo que o Brasil devia adotar. Essa coisa para tirar essa rivalidade que tem entre nora e sogra, que não precisa ter, gente. Não tem como eu ocupar o papel da Anatécia na vida do Diogo. Ela sempre vai ser a mãe dele, sempre, não tem como. Eu amo o Diogo, sabe? Como é que eu posso fazer algo com uma pessoa que eu amo, de escolher? Não, escolhe entre eu e Mariana. Exatamente. Não dá, entendeu? Ele não consegue escolher, são posições diferentes. A gente faz escolhas de coisas semelhantes, sabe? Ou é A ou é B. Agora, de uma coisa que está aqui, outra está aqui, não tem como escolher, sabe? São duas coisas que vêm agregar. Como e essa relação de quando entra um membro novo na sua família, você tem que continuar aquele estilo de vida que você tem, entendeu? A casa é cheia, a gente gosta de receber. Ai, e a Mari veio entrando. É porque a Anatécia é assim, gente. Se tem um evento, assim, chamou, Anatécia, Geraldo, tem um evento, tá bom. E minha família, sabe que tem um memezinho que vem tan, 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 e vem a pessoa e vem a família inteira, é assim. Vai chegando gente, ela vai agregando. A gente brinca que é até difícil chamar o povo aqui pra festa, porque é muita gente. Já tem os filhos, aí começa as noras. Casamento, então, não que fala assim, vou chamar eles, meu Deus do céu. 10% dos convites a família. Porque agora os meninos também estão ficando mais velhos, vai chegar mais nora, vai chegar agora genro. E é isso, só vai aumentando a família. E eu acho isso muito legal, de sempre estar agregando, tá querendo que a gente participa mesmo. Gente, é viagem. Assim, eu viajo muito com a família, muito mais com a família do Diogo que com a minha família, né? Com meu pai, com a minha mãe, assim, porque primeiro que eles gostam muito de viajar e segundo que quer mesmo incluir a gente em tudo, porque poderia, que eu já vi também pais, né? Ai, casou, agora é a sua vida aí, é a sua família, tipo assim, problemas, sabe? E aqui não é assim, eles são bem unidos mesmo e isso é muito legal. A gente não tem que ter essa separação de família, né? Agora você vai viver sua vida porque você casou, né? Apesar que a Bíblia fala assim, deixa seu pai e sua mãe vai se juntar com sua mulher, o Diogo literalmente fez isso, entendeu? Ele tem a casa dele, ele tem a família dele, ele tem as escolhas dele e hoje em dia, qualquer coisa que o Diogo for fazer,
tem que ser baseado na família deles. Se a gente vai para uma viagem, entendeu? Eu quero que eles estejam juntos com a gente. Mas se por um acaso for uma decisão deles não está, é a decisão deles. Eu não posso chegar para o Diogo e falar assim, ah, mas é a Mariana, né, que não está querendo ir, né? Não, entendeu? E se for? A Mariana é a esposa dele hoje. A família é dele. Ele tem que estar lá. No Dia das Mães, por exemplo, eu libero o Diogo. Falei, Dogo, vai ficar com a Mari lá e a mãe dela. E é tão bonitinho que eles fazem a escolha. Então, nós vamos almoçar lá com a minha mãe, ou tomar um café com a minha mãe, e a gente volta todo mundo junto, sabe? Não tem essa coisa. Ah, Mariana, vai lá passar o Dia das Mães com a sua mãe, que eu vou passar o Dia das Mães com a minha mãe. Senão ela acha ruim. Isso é maturidade, entendeu? Eu vejo assim que a relação muitas vezes não dá certo por falta de maturidade mesmo, da mãe e da esposa, assim. Por querer competir, e sendo que a Naté sempre fala isso, que a gente joga no mesmo time, a gente é família. Exatamente. Não tem que ter essa competição. E também a questão do marido também ser maduro nisso, né? Porque tem vezes que o marido fica muito no leve trás. Olha, minha mãe falou isso e isso de você. Nossa, minha mãe, agora minha esposa, Mariana falou isso e isso. E o Diogo não é assim, entendeu? Ele é imparcial. Tanto que a gente dá muito certo, mas lógico que a gente já teve as nossas divergências, né? Mas que foram resolvidas. Entre nós, gente, entre nós. Eu nunca vou chegar para o Diogo e falar assim, Diogo, Mariana fez isso, 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 eu não gostei. Porque foi a Mariana que fez, não foi o Diogo. E ele não tem que entrar nisso. Então, as coisas que a gente já teve algumas divergências que a gente tem com o filho, entendeu? Se eu tiver com o Diogo, eu vou no Diogo. Se eu tiver com o Geraldo, eu vou no Geraldo. Se eu tiver com a Mari, aconteceu isso e isso. E às vezes pode ser engano, às vezes ela pode... ter errado mesmo, ter falhado. E às vezes eu também estou colocando uma... Né, nós fazendo somos uma consideração, seres humanos, não tem como, a gente erra. Inclusive, teve até uma vez que quando a gente morava aqui, na pandemia, aconteceu algo... Eu não estava aqui, eu estava na minha mãe, eu acho que eu tinha ido almoçar lá. E aí aconteceu alguma coisa no almoço que eu nem lembro muito bem. E aí o Diogo me buscou na minha mãe. E eu vi que ele estava estranho. Eu falei, Diogo, aconteceu alguma coisa? Não falou nada. E ele é assim, ele não fala, tipo assim, pra não ter... discreto. Pra não ter discussão nem nada. Só que quando eu cheguei aqui, na hora, a Natécia já me chamou pra conversar. Falou, Mari, aconteceu isso e isso no almoço, e aí surgiu esse assunto, e eu quero saber de você, nananã. E já veio me perguntar, se o Diogo... E aí a gente conversou ali na hora, né? E resolveu. Se o Diogo tivesse falado alguma coisa no carro comigo, eu já ia vir o quê? Toda armada. Eu ia falar, ai, falaram de mim que não sei o quê, nananã. E ele não fez isso. Foi sábio naquele momento. E aí depois a gente conversou, né? Resolveu. Então, assim, eu acho que os dois lados, tanto as mulheres, né, tem que ser madura, porque mulher que tem mais conflito, homem, gente, se resolve, assim. É verdade. E agora, homem também tem que ser maduro, né? O esposo, assim, que tá no meio, tem que ser maduro, para não criar esse conflito entre as duas partes. Eu sei que também que tem sogra e nora que não vai ter tanta afinidade, mas tem que ter um mínimo de respeito e não ter esse mimimi, sabe? Fulano você gosta mais da sua mãe do que de mim, você gosta... Não, sempre vai ser mãe dele, a gente gerou ele, entendeu? Não tem essa competição. E para quem tem filho, sabe, é mais fácil ainda de compreender essa relação. Porque se você cria o seu filho ali, você dá amor, faz um monte de coisa para eles, prepara comida às vezes, sabe que ele gosta de comer, sabe como ele gosta das coisas. Então, quando a gente casa, a gente tem que ter saber que esse filho, esse homem que eu casei, ele é filho daquela mulher que fez as coisas que eu vou fazer para o meu filho. Sim. Então, por exemplo, eu vejo casos assim, mas fulano adora a comidinha da mãe dele. Ele tem que gostar da comidinha da mãe dele mesmo, sabe? Porque ele comeu essa comida quantos anos e tem memórias e quer comer de novo. E qual o problema? Isso não significa, eu sempre falo aqui em casa, para você gostar de alguma coisa, você não tem que odiar a outra. Você pode gostar, sabe? E agregando valores. Então, se ele quiser comer a comidinha da mãe dele, ótimo. Deixa ele comer. Mas eu sei que ele também gosta de comer a minha comida. Isso. E ótimo, isso é bom, isso é gostoso. Eu não tive uma relação muito boa com a minha sogra no início, mas quando eu compreendi isso,
sabe? Essas questões que estão aqui, eu passei a ser uma nora diferente. Olhar diferente. Né? Um olhar diferente, a compreendê-la mais, a saber dessas questões que às vezes o Geraldo não tem como escolher. Às vezes vai dar razão para ela mesmo, ainda mais que hoje é uma senhora. Então tem uma série de coisas, e eu costumo também falar que não é nora e sogra que a relação é problema, sabe? São pessoas. Tem pessoas que são chatas de verdade. Né? Que é difícil de lidar, que é difícil de Eu tenho uma compreender. amiga, a Kelzinha, né, que ela fala assim, ai, Nina, mas tem gente que é mais fácil da gente lidar, né? E tem mesmo, E é verdade, tem mesmo. gente que é mais fácil. Mas se a pessoa é mais difícil, não custa também, né? A gente dá uma, sabe, dá uma aliviada na relação. É ter o mínimo de Porque respeito e maturidade. Porque a gente colhe também, né, Mari? Se a gente conduz aquela relação ali para ficar legal, a gente acaba colhendo daquilo ali também. Então isso é muito bacana. Porque pensa você estar com seu marido e sempre ter que discutir com ele por conta da mãe dele. Isso é muito desgastante para os dois lados, né? Tanto para você como esposa que tem que ficar falando a mesma coisa e para ele que está ali ouvindo você falar da mãe dele, que vai, igual eu sempre estou falando, é mãe dele, não tem como, né? E eu sei que muitas mulheres também podem não ter essa afinidade, mas tem que ter pelo menos a convivência, né? Não é afastar também o marido, né, da mãe dele e vice-versa, porque senão, gente, não dá certo. Não né? dá. E não é bíblico, sabe? Se não é bíblico, não faz bem. Tudo que está escrito aqui, é a verdade. Paulo fala também que foi escrito para o nosso ensino. E por que ensino? Para a gente ser mais amada por Deus? Não, Deus amou o mundo de tal maneira, sabe? Ele nos amou antes de nós conhecêssemos a Ele, que nós pudéssemos amá-lo, Ele já nos amou. Ele ama aquele que não vai amá-lo. Então, não muda a condição de Deus, as coisas que o Senhor deixou registrado aqui pra gente, mas muda a nossa vida. Ela fica mais leve, fica mais gostosa de ser vivida, sabe? Te dá noites de tranquilidade, porque imagina uma situação, uma relação tumultuada com a sogra ou com a nora. Meu Deus, eu creio que na hora que você vai botar a cabeça no travesseiro, não dá nem para dormir direito, porque... E quando você tem filho também, seu filho vendo isso, né? Aí acaba nem querendo ir na casa da avó, né? Não querendo ter aquela relação com a avó. E vai crescer uma criança assim, achando que quando casar, vai ter um relacionamento desse também com a sogra. Então, é igual a Natécia falou mesmo, o que está na Bíblia é a verdade. Eu te desafio, se você tem um problema hoje com a sua sogra, né, começa a orar pela vida dela, né? Começa a ter um novo tratamento. Ah, mas eu trato ela bem, ela me trata mal. Gente, acontece, né? A gente veio aqui na vida mesmo para servir as pessoas. Se você começa a orar pela vida dela, eu tenho certeza que vai mudar muita coisa. A oração muda muita coisa. E se o problema ali, né, de juntar vocês duas, né, ou de ter um mínimo de relação é o seu marido, começa a orar pela vida dele e conversa com ele também. Olha, não fica fazendo esse leve trás, vamos ser maduro, né, vamos ter uma relação bacana, porque a família é muito ruim. Hoje eu tenho a Catarina, né? Eu acredito que seja muito ruim ela casar e eu não me dar bem com o meu genro, entendeu? Vai afastar ela de mim, sendo que eu criei ela a vida inteira, igual a Natécia falou, né? É muito ruim isso. Então, a gente também tem que ter esse coração, porque futuramente eu vou ser uma sogra. E como que eu vou querer me tornar? Assim. De verdade, porque eu aprendo muito. Eu tô falando brincando, mas eu aprendo muito com a Natécia. Eu achei muito legal esse jeito dela me acolher mesmo, assim, na família, sabe? Porque, gente, ela simplesmente não poderia me tratar bem, mas não querer que eu viaje com ela, mas não foi. Ela me trata como família mesmo. E eu quero passar isso também para os meus filhos. E a Mari, ela veio como família. Ela conheceu o Davi e a Nina pequenininhos. Nossa. Hoje o Davi está maior que ela e a Nina agarra no também. pescoço dela, sabe? Olha lá, Davi, um homão lá já agarrado no pescoço dela, porque eu acho que ele ainda vê aquela Mariana, apesar que ele está lá em cima, sabe? Porque gente, a Nina tinha 2 aninhos. Eu era assim, alucinada com ela. Eu gostava de vir aqui, de ficar com ela. Não, fazia vídeo, era ótimo. Então, é muito gostoso. E a gente perde se não tiver essa relação. Então, nós mulheres,
eu acho que o grande pivô disso começa com a gente. Porque Sim. o marido vai saber entrar aí e se adaptar. Gente, Homem é é mais fácil para isso, mulher entendeu? é um bicho complicado. Mulher que é mais complicado. Então, se você tiver uma sogra mais chatinha, mais difícil de lidar, a oração conserta isso. Ainda que ela não professe a mesma fé que você, a oração vai fazer isso. Porque o Senhor, ele age, ele está no controle de todas as coisas. Então, ele vai fazer as coisas funcionar. E se tiver alguma coisa que você possa fazer ainda mais, a Bíblia fala para a gente sofrer o dano. Se a gente for pensar, assim, crente não é bobo, o povo começa a falar, eu sou crente, mas não sou bobo. Não, a Bíblia nos chama a ser bobos. Porque quando pede para você dar a face para aquele que te bateu, tá ao outro lado, quando pede para você andar a segunda milha, é te chamando de bobo mesmo. Mas você vai ganhar com o Senhor, sabe? Isso vai valer a pena, vai mudar a sua relação, vai mudar o ambiente da sua casa. E esse leve e trás que a Mari falou aqui, que às vezes, né, a gente pode orar para o homem não fazer muito isso, e a maioria das vezes, gente, o leve e trás do homem, quem começa, quem cita ele, somos nós mulheres. Porque eu não reclamo da Mariana com o Diogo e não reclamo do Diogo com a Mariana. Eu reclamo do Diogo com o Diogo, com a Mariana com a Mariana. Então, todas as questões, isso é convivência, é mais do que nora e sora. Convivência com as pessoas facilita as nossas vidas. Nem sempre foi assim, de verdade. Conforme eu falei, eu converti há pouco tempo, muito mais, porque eu não nasci num lar cristão, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas eu aprendi isso com a palavra de Deus, sabe? Isso foi muito bom para mim, mudou as minhas relações, mudou a minha relação dentro de casa, mudou a minha relação com as pessoas. Vale a pena, conforme eu falei, é a verdade. Se é a verdade, ela funciona. A gente precisa seguir. E a gente não tem que ser só ouvinte da palavra de Deus, né? A gente tem que ser praticante da palavra de Deus. É difícil? É difícil sofrer o dano, mas vale a pena. Se o Senhor fala que vale a pena, é porque vale. Vale a pena. Isso não é para se mostrar, ai, nossa, coitada de fulana, mim. Não, e Nossa. outra coisa, fulana de tal uma bênção, né? Você viu? Ela sofre o dano. Não, é para você que vai colher esses frutos. Se o outro pensa que você é uma bênção, você não é para mostrar para os outros. Eu falo muito que aqui em casa, a nossa família, quem passar por aquela porta ali vai saber quem nós somos. Se precisar gritar, a gente grita. Confusão. Se precisar xingar, a gente xinga. Gente, só um pé. A primeira vez que eu viajei com eles, assim, pra fora, né, longe, que antes teve um teste, né, que meu sogro é assim, vamos levar ela primeiro pra roça. Ficar uns dias lá com ela. Pra ver se vai dar pra viajar com ela, passei no teste. Vamos viajar pra fora, um mês, né, porque sempre assim, a viagem 1 mês fora. E minha tia conversou comigo, falou assim, Mari, porque eu fui pegar umas roupas de frio com ela emprestada, olha, se a família brigar, não entre em confusão, sabe? Deixa eles se resolverem, entendeu? Aí eu, gente, mas você não tá entendendo, a família dele não briga, entendeu? A família é assim, perfeita. Uma bênção. Aí ela, só escuta o que eu tô te falando. Quando eu cheguei lá, gente, viagem, né? E meu sogro, assim, é um pouco acelerado. E aí ele ficava preocupado com não sei o quê, e começa a discussão. E um fala, e o menino puxa o cabelo do outro, e o outro briga, e uma confusão. Aí um gritava com o outro. Pega o passaporte, ele tem que ficar com os passaportes. E o outro, por que você tá nesse estresse todo? Uma confusão. Aí eu... lembrei da minha tia, fica calada. Aí o que eu entendi, porque família é isso mesmo. Eu falei, gente, parece com a minha. E era essa confusão, mas depois, gente, passava assim, sem brincadeira, 5 minutos, estava todo mundo, oi, abraçando. Aí eu, gente, que legal, é isso mesmo. Porque se a gente... Por que a gente tá falando isso, gente? Porque a gente não... Quem passa naquela porta, ele vai saber quem nós somos. E é isso, gente. Não tem família perfeita, não tem relação perfeita, mas a gente pode viver o que o Senhor falou, né? O que o Senhor chamou a gente para viver. E a gente aqui não está falando de religião, tá, gente? Não. Não está falando. Não mesmo. Porque quando eu falo que eu me converti, eu não mudei de religião. Eu conheci o Salvador. É verdade. Sabe?
eu conheci o Salvador, aquele que tem as palavras da verdade, aquele que pode mudar as nossas vidas, que nos ajuda a viver melhor e que, claro, né, nos amou de tal maneira. Então, essa questão, porque Jesus não veio inaugurar, fundar qualquer religião, isso é coisa nossa, de Da homem, que sociedade. faz separação, que faz essas confusões todas que estão aí. Mas eu creio, eu falo, ontem eu até aprendi isso com uma pessoa que eu estava vendo, que eu sou seguidora de Jesus, eu não sou nem cristã, eu não sou mais. Porque antes eu falava, eu não gostava de me titular evangélica, crente. Você é da Batista? Você Não, porque quando eu me converti eu nem sabia dessas confusão Aham. que tinha, dessas monte de denominação, ficava até meio perdido, meu Deus, mas para que isso? Porque eu não conseguia nem entender. Mas ontem eu aprendi que nem cristã eu sou, que eu sou seguidora de Jesus, sabe? Aquele que realmente eu quero seguir, porque eu sei que por onde ele passa é seguro o caminho, né? Vale a pena e ele não nos leva para nenhum buraco, não nos joga em penhasco, não nos engana, mas ele vai certeiro ali no caminho e ele falou que ia com a gente mesmo, sabe? Então é isso que eu peguei para fazer. Então quando eu aprendi essas coisas, melhorou um monte de coisa e a gente tem que ser autêntico, sabe? Porque não adianta a gente querer passar essa imagem, nossa, de família perfeita, minha família é uma bênção. Não, a única coisa hoje que eu quero para os meus filhos, inclusive ela, e para minha netinha, sabe? E para o meu marido, e para aqueles que eu amo, porque Jesus também não faz essa separação. Hoje nós somos uma grande família em Jesus. Então, os amigos dos meus filhos, eu oro para eles igual eu oro pelos meus filhos. E não é para fazer bonito, não, é porque está orientado desse jeito. Eu quero para os meus amigos porque eu vou viver eternamente com eles. Hoje, os nossos amigos que a gente frequenta, os meus filhos, nós vamos viver eternamente. A única coisa que eu quero por eles, porque como o Senhor me confiou esses filhos, é de que eles amem a Jesus, sabe? Que eles o conheçam de verdade, que eles possam amá-lo. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais amor a gente tem por ele. É impossível conhecê-lo e não amá-lo. Ele é totalmente amável. Então, quando a gente quer pessoas assim, quando eu entrei também na igreja, os meninos eram adolescentes e a gente fez o Casados para Sempre, foi fazendo um monte de curso para conhecer mais a Bíblia. Aí eu aprendi também que a gente tinha que orar pelas esposas dos nossos filhos. Porque a pessoa que me falou assim, a esposa do seu filho já está aí no mundo. Eu falei, é verdade, porque se o Diogo tem 15 anos, né, a esposa dele é mais ou menos nessa faixa, já está vivendo aí. A gente começa a orar. E o meu pedido, na verdade, não era para ser uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma mãe ótima, não. Eu falei, Senhor, que ela possa te conhecer e te amar. Porque se essa pessoa conhecer e amar ao Senhor, ela tem o Espírito Santo. Ela vai fazer as outras coisas com excelência, né? E ela tem o Espírito Santo e o Espírito Santo vai saber convencê-la do momento que ela está errada e do momento que ela está certa. Numa discussão, quando você tem com a pessoa que tem o Espírito Santo, é diferente. Sabe? É diferente. Porque ou o Senhor convence de que ela está errada, ou me convence de que eu estou errada. Então isso é muito bacana, porque isso faz as coisas ficarem mais leves, mais suaves. E eu no mesmo sentido, eu desde muito nova, né, eu nasci já num lar cristão. Então, desde muito nova, eu tinha uma listinha, assim, pro Senhor, sabe? De como eu queria o meu marido. E o primeiro deles era que ele amasse mesmo ao Senhor, acima de todas as coisas. E eu sempre ouvi meu pai falando muito isso, né? Falando isso, ele tem que amar Jesus. Ele pode ser feio, meu pai falava assim, ele pode ser feio, mas ele tem que amar Jesus. E graças a Deus, encontrei o Diogo muito nova, né? Uma família maravilhosa. Foi a base de muita oração. E hoje a gente pode fazer isso pelos nossos filhos, né? Igual a Natália falou. A Cata é muito novinha ainda. Nem sei se vai chegar lá, né? Se Jesus não voltar antes. Mas eu já oro todo dia à noite pelo marido dela. Oro na cabecinha dela, Senhor, abençoa o marido dela, guarda ele, que possa ser um homem do Senhor, que vai cuidar dela como o Senhor deseja.
Então a gente já pode profetizar isso na vida dos nossos filhos. E, gente, a gente tem que profetizar com fé, porque acredita mesmo, acontece mesmo, sabe? Eu orava tanto pro Diogo quanto pra família. E graças a Deus eu recebi uma família muito abençoada. Amém. Glória a Deus por isso. Glória ao Senhor. E Que o é Senhor isso. é bom. É o nosso primeiro episódio. Essa E eu nossa também história. queria desafiar você que não conhece ainda, né, o livro de Ruth da Bíblia e tem muita divergência com a sua sogra ou quer entender um pouco mais, a ler, né? A questionar mesmo ao Senhor, Senhor, por que está escrito isso aqui, né? A Natécia sempre fala isso. Gente, a gente precisa, não é questionar Deus, o que você fala? A gente precisa, Senhor... Ser curiosa com o Senhor. É porque se Ele fez, Ele fala assim, ó, clama a mim e eu te responderei coisas grandiosas. Então, as coisas estão aqui. Não é pecado você falar, Senhor, eu não entendi porque isso está aqui, não. Por que você deixou isso Claro registrado? que isso aqui eu tenho que concordar, porque eu sei, eu tenho tanta confiança nele a ponto de saber o que ele fala é certo e vai trazer um benefício para mim. Eu sei disso, eu tenho essa convicção. Mas tem coisas que a gente não entende. Por que isso está aqui? Por que o Senhor quis que fizesse isso? Por que o céu é azul? Pode perguntar para ele, eu tenho certeza. Hoje eu vivo isso com a Cacá, que está crescendo. Por que é isso, vovó? Olha que não sei o quê. É legal, é gostoso. Então eu creio que o Senhor é assim. Jesus veio para nos revelar Deus como Pai. E o Pai é assim, a gente pode chegar para Ele e fazer essas perguntas. De tete a tete. De conversar. Porque como eu sou mãe e sei que isso é uma delícia com os filhos, eu sei que o Senhor vai se agradar assim. Então, é muito bacana de realmente questionar o Senhor no sentido de não colocá-lo à prova, um checkmate, sabe? Então, eu quero ver. Mas de querer entender. Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero saber como é que isso funciona. E tem horas que a gente até fala, Senhor... Eu nem faria dessa forma, né? Porque a gente está tão acostumado às vezes, mas o Senhor faz assim, a gente pode buscar a Ele. E essa questão que a Mari falou, se você tem alguma dificuldade, se você é nora ou sogra, ora ao Senhor, porque Ele pode te ajudar, Ele pode orientar. Me ajuda mesmo. Ele é especialista em colocar as coisas no lugar. Quantas vezes a gente dorme com um problema, fala, ai, Senhor, me ajuda a resolver. No outro dia, praticamente, você acorda o negócio. Fala, mas como é que isso aconteceu? É possível de acontecer. Eu sei que as relações podem melhorar, ainda pode ter algumas que vão ficar mais difíceis, mas eu sei que a gente pode se chegar a Ele e Ele pode nos ajudar. Mesmo porque um dia Jesus falou assim, sem mim, nada podeis fazer. É uma loucura a gente achar que a gente pode fazer alguma coisa sem a dependência do Senhor. Porque ainda que você não peça, sabe? Ele sempre está ali. Chuva e sol, Ele dá para aqueles que são dele e para aqueles que não vão querer a Ele. Então, você vê como que Ele tem um cuidado com todos nós. E se você, por exemplo, é de outra religião, né? Não é um evangélico, não conhece Jesus, não tem problema, Ele está totalmente acessível, totalmente. Um dia Jesus falou assim, graças te dou, ó Pai, que revelastes essas coisas, não aos sábios entendidos, mas aos meus pequeninos. É para qualquer um que pegar esse livro aqui, vai conseguir entender. Ah, não, a Bíblia é muito difícil. Vai ter uma revelação do Senhor, né? Não é. Vai lendo, vai insistindo, Senhor, mas eu não entendi isso aqui, me revela e continua, que Ele vai fazendo isso por você. E conte com Ele mais do que um Deus que pode todas as coisas, mas um Deus, um Pai que te ama e que está aqui pronto, de braços abertos para qualquer um, independente de quem você é, do que você faz, Ele vai estar ali à tua espera. Aliás, foi para isso que todo o plano dele, da gente estar aqui, é para isso, para se revelar a você, como Ele já fez comigo e com a Mari. E é isso, gente. A gente volta depois? Voltamos com outro vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado.
É um vídeo que vocês podem assistir em qualquer lugar, né? Porque é pelo celular. E eu nunca imaginei que eu ia falar isso, mas inscreve no canal, Deixa o seu like. deixa o seu like, compartilha se isso fez bem pra você. Pode fazer bem pra outras mulheres também. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Beijo, gente. Beijo.